Aqui tenho o meu café e mais uma vez aqui estamos mais uma vez aqui na nossa igreja de São Paulo e Brookfield para mais um programa da língua portuguesa Café com José e aquilo que eu tenho aqui nas minhas mãos, o meu café. Este programa vamos fazendo há cerca de 4 anos. O objetivo é divulgar a mensagem do Evangelho a toda a criatura, como na Great Comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos para irmos em todo o mundo e proclamar a mensagem do Evangelho. Na semana passada falámos do livro de Jona, aquele livro muito controverso, mas Jesus falou na sua vida pública, referiu-se a Jona por várias vezes. Falou-se, portanto, que Jonas, como sabem, desobedeceu ao Senhor, mas finalmente, quando o peixe o cuspiu na praia, foi proclamar a mensagem de salvação a um povo que não merecia, como nós também não merecemos a salvação, bastante violento, mas, portanto, quando Jonas proclamou a mensagem, arrependeram-se e Deus perdoou-os. Assim como se arrependemos também nos vai perdoar da mesma maneira. Porque Deus é o mesmo que estava antigamente, hoje e amanhã. Esta semana, por sua vez, vamos falar de outro assunto um pouco diferente e, portanto, o título desta mensagem desta semana foi tirado do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, portanto não há confusão, e, portanto, foi a história de Jacob, que ele, quando teve que esperar 7 anos pela primeira mulher e trabalhou mais 7, pelo menos 14 anos e conseguiu 2 mulheres. Portanto, isso vamos desenvolver essa história. E tenho aqui já a minha Bíblia, aqui no capítulo 29 do livro do Gênesis, que é no primeiro livro da Bíblia, e vou ler versos desta vez sobre aquilo que eu falei sobre Jacó. E começo no verso 20 ou 30, e a palavra de Deus diz-nos: E Jacó serviu por Raquel 7 anos, e lhe pareceram apenas alguns dias, tanto era o amor que por ela sentia. Então Jacó disse a Labão: Dá-me a minha mulher, porque o meu tempo findou e quero casar com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. Mas já de noite conduziu Lia a Jacó, que dele se aproximou, e para a serva de Lia, sua filha, Labão deu-lhe a sua escrava Zilpa. No dia seguinte, de manhã, Jacó, vendo que era Lia, disse a Labão: Por que não fizeste isso? Não foi por Raquel que eu te servi, porque me enganaste. Labão respondeu: Aqui não é costume dar a mais nova em casamento antes da mais velha. Termina a semana desta e dar-te também a outra, sua irmã, sobre a condição que me servis ainda mais 7 anos. Assim fez Jacó, e terminada a semana de Lia, Labão deu a Raquel, sua filha, por mulher. E Labão deu à sua serva, a sua filha Raquel, a sua escrava Bilha. Jacob reuniu também a Raquel, que amava mais do que Lia, e serviu ainda em casa de Labão durante mais 7 anos. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu li nesta passagem de Escritura, na história de um dos patriarcas, Jacob, primeiro começamos com a aliança que o Senhor fez com Abraão. Portanto, Jacob era o neto de Abraão, o seu pai era Isaac, o filho de Abraão, e, portanto, a aliança também foi estendida, não só a Isaac e a Jacob também. Jacob, sendo o neto de Abraão, portanto, teve que também pôr a sua fé no Senhor Jesus Cristo, como Deus não tem netos e, portanto, teve que ter uma relação pessoal com Deus também. E, portanto, como eu disse, Jacob, sendo neto de Abraão, não era suficiente teria também que estabelecer uma pessoal relação com o Senhor. Como eu disse, Deus não tem netos, somos filhos e filhas do Senhor e, portanto, nós precisamos todos de ter uma pessoal relação com Ele. Portanto, a fé do meu avô ou da minha avó, dos meus pais, é a fé deles e eu tenho que estabelecer a minha também. É isso, precisamente aquilo que eu falei. Não
não é suficiente ouvir histórias como aqui, as da Bíblia, de histórias do povo hebreu, histórias do Novo Testamento, de Jesus Cristo, de pessoas importantes que fazem parte da palavra de Deus e também das nossas famílias. Nós próprios também teremos que fazer parte também da história não quer dizer que os nossos nomes vão estar na Bíblia, mas fazemos parte da história da família de Deus. A Bíblia diz-nos, para começar, nos Galatas, Abraão acreditou em Deus e isso foi-lhe imputado à conta da justiça. A saber que os que dependem da fé, esses é que são filhos de Abraão. Portanto, nós todos teremos que ter fé e ter uma relação pessoal com o Senhor. O valor de esperar, portanto, que é o título desta mensagem de hoje, o valor de esperar. Nós, por vezes, portanto, e especialmente na sociedade que vivemos, pensamos que esperar muito tempo, se valerá a pena esperar muito tempo. Como é ali nesta passagem, Jacob não só esperou 7 anos por Raquel, como teve aquele que ela lia, que era a sua irmã, e portanto esperou 7 anos para casar com ela. E depois, quando o seu tio o enganou, portanto o seu tio Labão o enganou, o que é que aconteceu? Labão, com a sua astúcia, disse: se me servis mais 7 anos, portanto dar-te-ei também Raquel. E ele, portanto, Labão, portanto, mais uma vez enganou Jacob e ele, portanto, trabalhou como 14 anos. A Bíblia diz-nos, e portanto, desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu o outro Deus salvar assim aqueles que esperam nele. Portanto, isto é uma passagem tirada do grande profeta Isaías e, portanto, aqueles que esperam, aqueles que têm a paciência, sempre são remunerados e, portanto, este é o caso do patriarca Jacob. E, portanto, a paciência é a chave para atingir a meta, aquilo que queremos na vida. Portanto, nos nossos dias isso não é muito usual, portanto, filmes, a TV, a internet, criaram uma ilusão de que nós não temos que esperar, queremos tudo agora e aqui mesmo, portanto, numa hora. Eu lembro-me de histórias que eu ouço a falar a muitas pessoas e dizem, portanto, por vezes temos um problema, precisamos de ir ao psicólogo e, portanto, esse problema desenvolve por décadas e, portanto, e queremos numa hora que o psicólogo resolva o problema. Não? Mas isso é parte da vida que nós queremos, todos nós sofremos disso, portanto, não é só a sociedade hoje, portanto, pensamos que numa hora, ou se esperarmos ou uma hora, um dia os nossos problemas são resolvidos. Mas nós não se podemos enganar por essa isto é verdade, portanto, na vida real. Nesta passagem, portanto, o amor que Jacob tinha por Raquel era paciente e pratical, como nos diz na primeira nos Coríntios, de certeza, que o amor é paciente e, portanto, aqui Jacob demonstrou isso e a paciência de esperar 7 anos por ela, trabalhando arduamente para o seu tio Labão. A Bíblia diz-nos, e Jacob serviu por ela 7 anos, que lhe pareceram como alguns dias, tanto era o amor que por ela sentia. Portanto, os 7 anos passaram muito rápido, porque ele tinha grande amor para a irmã mais nova, a segunda filha de Labão. Portanto, a aplicação, portanto, para nós, as crianças, portanto, como a Lina, é muito fácil saber, já estamos lá, posso ter isto agora, ou o conceito de tempo, portanto, só pensam no presente, portanto, aqui e agora quero isto ou quero aquilo, e portanto, não tem aquela mentalidade para ver o futuro, ter aquele discernimento. Por dizem, já chegou a hora, já chegámos, portanto, isto é o que nós, as crianças, portanto, a mentalidade que têm. Somente compreendem o presente, mas também nós como humanos, tanto a nossa mentalidade não é muito diferente, portanto a perspectiva de Deus
portanto, o tempo é muito diferente da nossa e, portanto, nós queremos tudo agora e, portanto, sem reconhecer o tempo e, portanto, de Deus, e que é melhor para nós, sempre aqueles que esperam no Senhor pela sua, ou quando nas nossas orações, ou, portanto, por vezes a oração é ou não ainda, ou esperai, portanto, o tempo de Deus, portanto, nunca sabemos, mas o que é isso, portanto, quando Deus vem o seu tempo, quando é a altura de responder a qualquer das nossas preces, portanto, ele não comete erros e, portanto, quando é o tempo exato, ele, portanto, trabalha não aquilo que nós queremos que ele faça, ou da maneira que nós, por vezes, as nossas preces, mas aquilo que é melhor para nós e, portanto, nós também, como as crianças, somos impacientes e, portanto, Deus, mas é claro que Deus é perfeito e, portanto, e temos que aceitar quando no seu tempo e no seu calendário, quando resolve atender aos nossos pedidos. Portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, mais uma grande passagem do profeta Isaías e diz-nos os adolescentes cansam-se e fatigam-se e os jovens robustos podem vacilar, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia, voam velozmente sem se cansar e correm sem desfalecer. Isto é uma passagem do grande profeta Isaías que diz, portanto, que aqueles que esperam por o Senhor sempre são remunerados e sempre, como eu li no verso 64, aqueles que esperam, diz que nunca o olho viu, nem ouviu outro Deus como vós, que atuais naqueles que esperam por vós. E, portanto, esta é a mensagem que temos para esta semana, fazendo um resumo. Isto, portanto, como a vida do patriarca Jacó, quando ele fugiu do seu irmão e foi à terra do seu tio para escolher uma das mulheres, não aqueles como a sua mãe, Rebeca, que queria aquele dos gentios, portanto foi para lá, fugir ao seu irmão, e portanto encontrou um ambiente muito diferente daquilo que esperaria, e portanto aí namorou-se de Raquel e, portanto, queria tê-la em casamento, mas Labão disse, aqui na nossa terra, primeiro dá-se a primeira mulher, a primeira que nasceu, a mais velha, e depois é que traz a mais nova. Portanto, isso foi, e Jacó aderiu aos costumes daquela gente e, portanto, e trabalhou 14 anos para ter Raquel e depois também teve outra mulher e, portanto, estas duas mulheres é que fizeram parte da casa de Israel, é que tiveram os 12 patriarcas, o 10 e aqueles dois que depois nasceram no Egito, os filhos de José, Manasse e Efraim, portanto, foram todos a família começou para assim dizer, a nação de Israel começou através do patriarca Jacó. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Para nós, a aplicação de esperar não é fácil, por vezes, quando o tempo vai 1 ano, 2, 7, ou como Jacó 14, mas as grandes promessas do Senhor, sempre o tempo é perfeito e temos que esperar quando Ele nos manda. E, portanto, nunca quero deixar nenhuma das nossas mensagens, portanto, vós que estão desse lado, a ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, como eu falei na semana passada que Jona, portanto, levou a mensagem de salvação e as pessoas se arrependeram e, portanto, e esta também é a mensagem, o nosso Jesus Cristo veio a esta terra há cerca de 2000 anos, pagou pelos nossos pecados, pelos pecados do presente, do passado e do futuro, portanto, ele pagou completamente a penalidade pelos nossos pecados. Pelo arrependimento e com uma prece como este, Senhor, vem da minha vida, perdoai meus pecados, temos uma relação pessoal com Ele nesta vida e quando esta vida acabar, segundo a palavra de Deus, tereis um lugar no seu eterno reino e, portanto,
é uma das promessas da Bíblia. Não quero também deixar aqui uma oração para aqueles, a vacina já está aqui, portanto, e pouco a pouco as pessoas estão a ser vacinadas e espero para aqueles que trabalham com doutores, médicos e enfermeiras e todos aqueles que trabalham com aqueles na linha da frente, que os Deus abençoe e os proteja e portanto, que portanto que Deus ponha termo a esta calamidade. Quero deixar aqui uma oração também para o Presidente, para os membros do Senado, do Congresso e portanto o nosso Governador. Portanto, a Bíblia comanda-nos a orar para os nossos líderes e portanto também uma oração para eles. E portanto esta foi a mensagem. Esperar, como diz em português, é uma virtude e foi uma virtude para Jacó e vós também é uma virtude para nós saber esperar pelo tempo de Deus. E portanto esta foi a mensagem desta semana. Espero estar aqui outra vez convosco até à próxima semana e Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is João Bernardo. Once again, we are here in the St. Paul Church in Brookfield. I have my coffee with me. As you see, Café com José or Coffee with Joe, and this our program you've been doing for years. And as I mentioned all the time, the purpose is to take the message of the gospel to the people, those who are lost, and to comfort those that they need. And that's the purpose, to honor God and honor His word. We talked last week about Jonah, the great prophet, one of the small prophets, the 15 in number, in the 12 that they call the minor prophet. He talked about this message, his message of salvation he took to the people, he bring to the people of Nineveh, a very violent people. And God, when he proclaimed, finally he decided to obey God, and he proclaimed the message of salvation, and the people repent from the king to the least to the great, and God was maybe the great revival of is recorded in the Bible, and God forgave the people, and God forgave you too if you repent of your sins and turn to the Lord Jesus Christ. This is the right, the purpose of this message. And this week we take a little bit more coffee. This week we talk about the word of waiting, the word waiting upon the Lord, and that this was a message taken from the book of Genesis, and the story of the great patriarch Jacob, and when he waiting 7 years for his wife Rachel. He get to another wife, Leah. So this is the story, and I go read it to make it short. Read 10 verse from the book of Genesis, and I have from the chapter 29 for the 20 to 30. 10 verse this week. That starts and from God's word. So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him a few days because the love he had for her. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife, that I may go into her, for my time is completed." So Laban gathered together all the people of the place and made a feast. But in the evening he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and he went into her. So Laban gave his maid Zilpah to his daughter Leah to be her maid. When the morning came, it was Leah. And Jacob said to Laban, "What is this you have done to me? Did I not serve you for Rachel? Why then you have deceived me?" Laban said, "This is not done in our country. Give the younger before the firstborn. Complete the week of this one, and I will give you other also, if you return for serving me another 7 years." Jacob did so and completed her week. Then Laban gave him his daughter Rachel as his wife. Laban gave his maid Bilhah to his daughter Rachel to be her maid.
So Jacob went into Rachel also, and loved Rachel more than Leah. He served Laban for another 7 years. The word of the Lord. As I read in this story about the first book of the Bible, the Genesis, God make a covenant with Abraham and his son Isaac, and Jacob was the grandson of Abraham. And it was not just to be a grandson of Jacob. God made his personal relationship with God also as his grandfather Abraham and his father Isaac. Was not enough. The application to us is like this. For my great grandfather, his great faith was his faith, but I gotta make my personal relationship with the Lord. I can rely on the faith of my ancestors. Even good or bad was that faith, and this is the application for us. So Jacob had to establish his own personal relationship with God. God has no grandchildren. God, you have daughters and sons, and each of us must have a personal relationship with them. Not enough to hear the stories about the patriarchs of the Bible, about the Christians, those they make the Bible, and those famous Christians all over the world. We must be part of the story. You must be part of the story, like the people of the Bible. We need to become part of the story ourselves, as I mentioned. The Bible says in the Epistle of St. Paul to Galatians, in the same way Abraham believed God, and so God declared him righteous, and because of his faith, the real children of Abraham then are those who put their faith in God. So you always gotta put his individual. Christianity is one by one, and it's not. We can rely on the faith of our ancestors. So as the same thing the Jacob did. So the title of the message was worth of waiting. We often wonder if waiting a long time for something is worth to do. In this passage, Jacob waited 7 years to marry Rachel, after being tricked by his uncle Laban. So he worked 7 years altogether, 14 years. So he waiting a long time, and the Bible says in Isaiah, "For since the world began, no eye has seen, no ear has heard a God like you who work in behalf for those waiting on Him." So God always, those wait on Him always be rewarded. And this, as Jacob was rewarded, not for his hard labor, he worked for those years, and is willing to wait on the Lord for all those years. The second point is the patience is the key of achieving our goals. In our days, movies, TV, internet create the illusion. You have an hour a day, you can solve our problems, and a lot of people sometimes they have they have appointment to the psychiatry sometimes we have a problem. He developed for a lot of decades, so you think 1 hour you can solve the problems. It take years to develop. So, but this is the way we think in our days, and you think in 1 hour, 1 day we solve our problems, and we can be trapped of this way of thinking. Is not true in the real life. Jacob's love for Rachel was patient and practical too. He had the patience to wait, and in the meantime he was busy working hard for his uncle. So Jacob, the Bible says, Jacob spent the next 7 years working to pay for Rachel, but his love for her was so strong that seemed to him like a few days. So 7 days is a long time, but Jacob, that love for Rachel, for him seemed like was the tempo run away very fast.
the application of God's timing. Children, all they all we are there yet. Can I have this now? Is time yet? So that's the questions of always the children, because we should talk about the present, and they really don't understand the future. They want to hear now like us do. They only comprehend the present. As a limit, human beings too, we never understand that God's perspective in time. So God is behind time and space, and you never grasp in this side of eternity. You want everything now, recognizing that God's time always, when you pray or God give us a promise, waiting for His time is the best way, because God don't make mistakes, and when God is ready, you will answer the way or the prayer or the promise He gave to us. He answered in this way, not what He wants us, to do for us, but what He seems to Him what is good for us. We may be impatient as children, but it's clear that God's timing is perfect, so you should accept it. And the Bible gives us a great promise again from the great prophet Isaiah, and he said, even youth will faint and be weary, and young men will fall exhausted. But they they wait for the Lord, they renew their strength. They shall mount on the wings like eagles. They shall run and not be weary, and shall all cannot be faint. So those who wait for the Lord, what God promised, they renew their strength. You compare like an eagle. Always the eagle is the fly, and they faint. They're not kind of faint even if they are in their old age, because God is the one to give the strength. So this was pretty much the message we proclaim in Portuguese. To resume a little bit, waiting God's time, and the word always worked, because that was the story of Jacob. He waited, but finally he received his wife, and from that become pretty much the nation of Israel. God, between the two wives, God had 10. Jacob had 10 sons, and his son Joseph had 2 more in Egypt, and it became the 12 patriarchs, and there was the genesis of the nation of Israel. So this was the message of this week. And I don't want to finish any of our message to invite you again to make Lord Jesus the Lord of your life. Always repent, pray like this: Lord, come to my life. I sin, I fall short from your glory, and forgive my sins. I know you pay for all my sins about 2,000 years ago. And the Lord Jesus in this word promised everyone who calls in the name of the Lord will be saved. I want to pray also for the government, the president, the Congress, the Senate, our governor, our mayors, and our leaders. The Bible commands us to pray for our leaders. And we pray for those they still work in the pandemic of the COVID-19, and the vaccination start to be a reality. And I pray to the Lord put the end of this pandemic, and the life will get normal in this earth. And I pray for doctors, nurses, and those that work in the front line. God protect them and give them the strength, as I read in that passage of Isaiah. Give them strength to endure until the end, like God's word promised. And this was the message. Until next week, God give you a great week. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. And see you next week.